Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Aviva no Senhor. Nós estamos nessa nova série de devocionais em 2025, começando então com este tema, Aviva no Senhor. E nós estamos falando a respeito do avivamento. Ontem nós meditamos a respeito do profeta Abacuque, quando ele ora a Deus por um avivamento na nação de Israel. E eu quero conversar sobre outros profetas que buscaram avivamento para a nação e o que nós podemos então aprender com esses homens que Deus levantou para trazer um avivamento no meio do seu povo. Além de Abacuque, nós temos Elias, Ezequiel, nós temos o profeta Joel, profeta Oséias, Sofonias, nós temos o profeta Miqueias, entre outros profetas que eles desempenharam, então, um papel crucial ao clamar por um avivamento espiritual e uma transformação na vida de indivíduos e também de comunidades. Eles nos lembram a importância de buscar um relacionamento profundo com Deus e de viver uma vida de fé e obediência. Hoje eu quero falar então como o avivamento chegou por meio do profeta Elias à nação de Israel. Primeiro, o profeta Elias, ele desempenhou um papel crucial no avivamento da nação de Israel durante um período de grande apostasia e idolatria. Esse é uma das coisas que nós também vemos nos nossos dias, né? Um período muito grande onde as pessoas estão apostatando da fé e principalmente trazendo ídolos para o seu coração e afastando sim o seu coração de Deus. Então nós vamos ver alguns pontos importantes do seu ministério. Primeiro nós vamos ver o contexto histórico, né? Elias viveu durante o reinado do rei Acabe, um dos governantes mais perversos de Israel, e este promoveu a adoração ao deus Baal sob a influência da sua esposa Jezabel. Israel estava mergulhado em idolatria, na corrupção, na injustiça, levando a uma crise espiritual então muito profunda. Neste ministério, Elias então, ele desafiou aos profetas de Baal. Esse é um dos momentos mais sobrenaturais e extraordinários do ministério de Elias. Foi o confronto no Monte Carmelo, onde ele desafia esses profetas a invocarem o seu Deus para queimar um sacrifício enquanto ele orava ao Deus vivo e verdadeiro. Deus responde a Elias, você lembra disso, enviando fogo divino, que consumiu o sacrifício, provando então quem era realmente o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele também promove uma restauração da fé nesse momento. Elias, então, ele continua a pregar a verdadeira adoração a Deus após esse episódio, apesar de ele ter passado por um período, pequeno de depressão. Ele procurou denunciar a idolatria. Ele encorajou o povo a retornar ao Senhor, promovendo esse avivamento espiritual e uma renovação da fé. Milagres aconteceram, providências divinas aconteceram nesse tempo onde Elias pregava a verdadeira adoração a Deus e denunciava a idolatria. Durante um período de fome, como nós sabemos, Deus providenciou através de Elias, instruindo a cuidar de uma viúva lá em Serepta, você lembra? Onde ele realizou o milagre também de ressuscitar o seu filho morto e garantir provisões durante a seca. E isso foi muito importante para aumentar a fé do povo que estava vivendo aquela escassez, não só de fome, de seca, mas também espiritual. Esse ministério, de Elias teve um impacto duradouro na nação de Israel.
E isso deve ser, o seu legado para nós de coragem e fé. Nós devemos continuar buscando ser uma fonte de inspiração também para outros crentes. Mas como nós podemos combater a idolatria do coração e não cairmos no mesmo erro da nação de Israel? O profeta Elias, ele nos oferece então valiosas lições de como combater a idolatria, tanto externa quanto interna, e evitar cair no mesmo erro. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o combate à idolatria do coração pode nos ajudar. Primeiro, o que Elias fez foi levar o povo a entender e a reconhecer que existe apenas um único verdadeiro Deus. Ele confrontou a idolatria diretamente, desafiando então os profetas de Baal no Monte Carmelo, provando que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 40. Nós não vamos ler, mas você pode ler em sua casa. Ele aqui demonstra uma fé inabalável na soberania de Deus. E nós devemos também, para combater a idolatria, porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. O pecado mais grave diante de Deus, são muitos, mas a idolatria do nosso coração, quando a gente coloca em outras coisas, buscar a solução, a satisfação, que não seja o próprio Deus vivo e verdadeiro, nós estamos então fabricando ídolos para o nosso coração. Então, Elias, ele demonstra isso. Primeira coisa, nós devemos também reconhecer e afirmar constantemente a soberania de Deus em nossas vidas. Devemos afastar-nos dos ídolos modernos, como o materialismo, o poder, o sucesso pessoal, e lembrar de colocar a Deus em primeiro lugar, evitando que outros valores tomem o lugar que pertence a Ele. Até mesmo, às vezes, pessoas, lugares, posições podem tomar o lugar de Deus em nossa vida. Outra coisa importante é a oração de dependência de Deus. Elias, ele era um homem que orava fervorosamente. Orou para que Deus enviasse chuva após um período longo de seca, e Deus respondeu. Lá em 1 Reis 18, 41, 45, você pode ler. A sua vida de oração demonstrou total dependência de Deus. A nossa oração também, ela deve ser muito prática e central em nossas vidas, nos permitindo manter uma comunicação constante com Deus. E então, ao dependermos de Deus em todas as circunstâncias, reconhecemos que Ele é a fonte de todas as bênçãos e também de direção. Uma coisa importante, como nós podemos descobrir e destronar os ídolos do nosso coração. Para destronar os ídolos do nosso coração, isso é um processo. É um processo espiritual, ele é introspectivo e ele exige um autoconhecimento. Ele exige humildade e um compromisso sincero com Deus de que Ele seja o primeiro no altar do nosso coração. Alguns passos para identificar e remover esses ídolos do nosso coração. Primeiro, nós devemos buscar orar por discernimento. Ore a Deus pedindo discernimento para identificar qualquer coisa que esteja ocupando o lugar de Deus em seu coração. Peça a Deus para revelar qualquer ídolo oculto em sua vida que lhe dê sabedoria para reconhecê-lo. Esse ídolo pode estar dentro da sua casa. Ele pode estar no meio dos seus relacionamentos e no meio das suas motivações pessoais. Uma reflexão e autoexame. Reserve tempo para refletir sobre suas prioridades, sobre os seus desejos e as fontes de segurança e alegria na sua vida. Pergunte a si mesmo o que consome meus pensamentos e emoções, o que eu temo perder e aquilo que dá maior sentido de valor e identidade para mim. Se você não encontrar isso em Deus, você pode ter um ídolo no seu coração. Devemos reconhecer e nomear os ídolos. Identifique os aspectos específicos da sua vida que podem ter se tornado ídolos, como dinheiro,
carreira, relacionamento, status sociais, até mesmo hobby. Seja honesto com você mesmo ao reconhecer aonde você colocou a sua confiança e adoração além de Deus. E busque um arrependimento sincero, confesse esses ídolos a Deus, peça perdão por colocar coisas acima dele, pessoas acima dele. Arrependa-se de qualquer idolatria e peça a Deus para purificar o seu coração e renovar o seu compromisso com Ele. Redefina também as suas prioridades. Coloque Deus de volta no centro da sua vida. Ajuste as suas prioridades de acordo com os princípios bíblicos. Nós devemos reavaliar quanto tempo nós temos gastado em energia e recursos assegurando-nos de que Deus seja a prioridade máxima. Nós precisamos substituir os ídolos do coração com práticas que honram a Deus, como a oração, como a leitura da Bíblia, como a comunhão com os outros crentes e principalmente o serviço ao próximo. Envolva-se em atividades que promovam um crescimento espiritual. Fortaleça o seu relacionamento com Deus. Confie em Deus para suprir todas as suas necessidades independentes. Reconheça que Ele é suficiente. Pratique essa entrega constante das suas preocupações, dos seus desejos a Deus, confiando na sua provisão e na sua direção. E mantenha-se vigilante. Esteja atento para que esses ídolos não voltem a ocupar o lugar de Deus no seu coração. A ansiedade e a preocupação já são uma amostra de que eles estão querendo voltar e ocupar o lugar novamente no nosso coração. Faça revisões periódicas de suas prioridades. Mantenha-se sempre em oração. Descobrir e destronar os ídolos do coração, ele é um processo contínuo que exige dedicação e principalmente submissão a Deus. Siga esses passos. Nós podemos cultivar um coração que adora a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas meditações. Aviva-nos, Senhor. Deus te abençoe e até lá.